O tempo todo nós estamos tomando decisões na nossa vida. Nós acordamos, já tomamos uma decisão, vou acordar na hora, ou não, vou acordar fora do horário, vou chegar atrasado no meu trabalho. O tempo todo nós estamos tomando decisões. E qual é a importância das decisões na nossa vida? Será que é muito importante? Com certeza é fundamental as tomadas de decisões na nossa vida. Tem pessoas que ficam, esperando, e esperando, e esperando, e não decidem o que vão fazer. E sem prestar atenção, elas decidiram, na verdade, continuar como estão. Não estão avançando. Então a gente precisa aprender a decidir cada vez mais na nossa vida de forma mais rápida e de forma mais assertiva. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu trouxe uma história para vocês que está no livro dos jovens. O livro dos jovens é um livro maravilhoso, nosso livro de cabeceira, livro da Associação dos Jovens, que norteia muito as nossas ações, norteou muito as minhas ações, li muito esse livro maravilhoso que norteou minha vida. E uma das coisas que o mestre fala aqui sejam jovens decididos. Vocês se consideram jovens decididos? Pessoas decididas? Talvez a gente não seja tão decidido porque não entenda muito a importância. Por isso eu trouxe uma história que está aqui no livro dos jovens, página 158. O mestre fala sobre um registro histórico de uma erupção no Monte Pelée. Acho que é assim que se pronuncia, tá? Na ilha de Martinica, nas Pequenas Antilhas, que ocorreu a 8 de maio de 1902. Faz um bom tempinho aí. E destruiu a cidade de Saint-Pierre. O capitão Marino Leboff, comandante do navio cargueiro italiano Orsalina, que estava ancorado no porto, pressentiu a catástrofe e tomou a decisão de suspender o carregamento das mercadorias e deixar a ilha imediatamente. Então, ocorreu essa erupção em 1902. E esse comandante estava lá atracado para carregar o seu navio e voltar para o seu país com o carregamento. Mas ele pressentiu que ocorreria um problema com aquele vulcão. As pessoas não estavam dando importância porque já saía normalmente fumaça do vulcão. E eles não estavam dando importância, mas ele pressentiu o perigo e tomou a decisão de voltar. Continuando aqui. Os exportadores se opuseram frontalmente a essa decisão do comandante, dizendo que o Monte Pelée não representava perigo e que seria uma falta de responsabilidade partir sem terminar de carregar as mercadorias. Ao verem que o comandante não mudava de ideia, chegaram a ameaçá-lo de prisão. Mas o comandante, enfrentando a ira dos exportadores, declarou resolutamente: os senhores dizem que o Monte Pelée não representa perigo, mas o fato é que eu pressinto o perigo. Se um dia o Monte Vesúvio apresentar os mesmos sinais que estou vendo agora no Monte Pelée, certamente deixarei o porto de Nápoles o mais rápido possível. Quero lhes dizer, senhores, que já tomei a minha decisão e não cederei às suas pressões. Olha só, ele tomou a decisão e não só tomou a decisão, ele manteve a decisão, a coragem de manter, mesmo com várias ameaças, inclusive de prisão. Ele manteve a sua postura, isso é muito importante. E assim, o cargueiro italiano zarpou imediatamente, levando apenas a metade da carga. Olha, ele deixou de lado metade da carga, valiosa, e retornou só com a metade. 24 horas após a sua partida, o Monte Pelée entrou em violenta erupção, destruindo totalmente a cidade de Saint-Pierre e causando a morte de quase 30 mil pessoas. Veja, nesse caso, assim, de uma forma assim, claro, extrema, mas nos elucida muito bem a importância de uma decisão na nossa vida. No caso, foi a vida dele.
dele e de todos os que estavam no seu navio, que realmente, graças à sua decisão, e além disso, a sua determinação, a sua coragem de manter ali firme a sua decisão, é que ele salvou a vida das pessoas. Se vocês quiserem dar um Google para conhecer esse Monte Peleé, né? Vocês podem dar um Google lá para descobrir um pouco mais de imagens. Eu trouxe aqui para vocês, vai aparecer para vocês a imagem do Monte Peleé atualmente, tá? Esse é o monte, olha que bonito, né? Mas, em 1902, é isso que aconteceu ali, a outra imagem do vulcão em erupção, e destruiu totalmente a cidade de Saint-Pierre, causando a morte de 30 mil pessoas. Então, olha só como é importante realmente decidir. Então, nesse caso em especial, dá para a gente tirar vários aprendizados desta história aqui, que o mestre coloca no livro dos jovens. O primeiro é, você tem uma intuição. Inclusive você que ora, você que está sempre em oração, se você ora e tem suas intuições, você está seguindo a sua intuição? Você está realmente decidindo fazer de acordo com a sua intuição? Sim ou não? Esse é o primeiro ponto para você reflexionar. Segundo ponto é o seguinte: muitas vezes, na nossa vida, as nossas decisões, elas são solitárias. O que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes você vai decidir e as outras pessoas vão te censurar, vão te criticar, como aconteceu com esse comandante. Você é louco? Como assim? Como que você vai embora? Isso é uma falta de responsabilidade. Deram voz de prisão a ele, olha só. Então, será que a gente cede ao que os outros falam? Será que a gente fica muito preocupado na opinião dos outros e nos paralisamos? Não deixamos a nossa vida fluir por causa da opinião dos outros? Não conseguimos decidir realmente ser cada vez melhores, cada vez mais felizes, decidir concretizar o nosso sonho porque a gente fica preocupado com o que as pessoas vão dizer? Isso é um ponto também para nós refletirmos seriamente, profundamente, porque muitas vezes não decidimos, porque ficamos esperando o que os outros vão falar da gente. E aí você fica escravo das pessoas, das situações, e você acha que a sua vida, ela não tem sentido, você não comanda a sua vida. Então aqui na Seitonoye nós aprendemos justamente o contrário. Você é dono do seu destino, você é dono da sua vida. Olha que maravilhoso, gente. Você é dono, basta você assumir a responsabilidade da sua existência, da sua vida. Não se preocupe com o que os outros vão falar, gente. A gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar, vão pensar da gente. E olha, as pessoas não estão tão preocupadas com a gente assim, viu? Elas estão preocupadas com a vida delas. A gente que fica imaginando coisas. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então, vamos parar de pensar assim e vamos tomar as decisões. Se você tem essa intuição, tome a decisão e vai para frente. Outro ponto fundamental dessa história, muito interessante. E o capitão, ele não cedeu, como eu posso dizer, às tentações. Ele teve a carga, tinha lá metade da carga para ele levar para Nápoles. Olha só, a viagem era longa, né, gente? Falei, meu Deus do céu, vou deixar isso aqui, vou voltar quando para cá, né? Mas ele abriu mão daquilo. Abriu mão daquilo para salvar a sua vida. Aqui vai um ponto muito importante sobre tomadas de decisão na nossa vida. E por que muitas vezes a gente não toma decisões? A gente fica protelando. E aí o mestre fala para nós, eu trouxe aqui esse livro, Todos Podem Ter Sucesso. Vai aparecer para vocês na tela a frase-chave do dia de hoje. Tomar decisão é renunciar a algo. Olha que legal. Tomar decisão é renunciar a algo. Isso está na página 37. Aí o mestre continua dizendo aqui o seguinte: quando soube disso, na verdade aqui esse livro é do professor Katsumi Tukuhisa. Então ele está explicando que quando ele soube disso, que ao decidir por A, devemos renunciar a B, entendi perfeitamente o que seja tomar decisão. Então, se você quer alguma coisa, você vai ter que soltar a outra coisa. Se você quer A, você tem que soltar B. Se você quer casar com A, você tem que soltar B.
Se você quer chegar cedo no trabalho, você tem que renunciar às horas gostosas de sono. Então, se você quer alguma coisa, você precisa renunciar a outra coisa, claro, para ganhar a outra coisa. Então, ele faz essa explicação aqui para nós. Decidir levantar cedo de manhã significa renunciar a dormir até tarde. Sem renúncia, é difícil tomar decisão. Quem não tem capacidade de decisão é aquele que não consegue renunciar a algo. Olha só. E você? Será que você está conseguindo tomar as decisões da sua vida ou não? Você tem dificuldade. Então reflita sobre isso se você realmente não tem apego às coisas. E na Seitonê nós aprendemos que o apego ele surge da crença de que o ser humano é um ser carnal, de que um ser realmente limitado e não um ser espiritual que transcende a matéria, que é um ser valioso, que é o Filho de Deus, perfeito e maravilhoso. Quando nós descobrimos isso, nós nos sentimos pleno. E aí, as coisas materiais, elas não se tornam algo sumamente importante para nós que a gente não possa se desapegar. Que a gente fica guardando aquilo porque aquilo é meu tesouro, aquilo é o meu valor. E isso é um apego. Né? Quantas pessoas, na época do namoro, ficam prendendo, né, o namorado, a namorada, porque aquele é o meu tesouro, mas isso, na verdade, não é um amor verdadeiro de que fala Seitonê. O amor verdadeiro é aquele que liberta, realmente que deixa o outro viver livremente, porque todo ser humano deseja ser livre. E se você sente esse amor apego, na verdade, você está apenas amando a pessoa carnal, você está apenas querendo aquela pessoa para você. Então, isso é um apego. Vem desse sentimento de que eu sou um ser carnal, que aí vem os complexos de inferioridade, eu nunca vou conseguir uma outra pessoa se não for essa pessoa, e aí você se apega. Eu nunca vou conseguir outro emprego se eu sair desse emprego, eu nunca vou conseguir outra casa se eu sair dessa casa, e aí você fica apegado às coisas. A Seitonê nos ensina algo que foge do senso comum, que é Deus. Deus está além do senso comum das pessoas. Você é dotado de uma sabedoria fantástica, gente. Você tem uma intuição que te leva realmente para o caminho certo. Se você não sabe para onde ir, Deus sabe. Faça oração. Faça oração para descobrir realmente essa sua intuição. Faça a prática da meditação Shinsokan, que ensina a Seitonê, uma prática meditativa que é o seu encontro consigo mesmo e com Deus, que você é Deus. E estas práticas nos ensinam realmente a tomar as decisões, te dá uma convicção. Quem não pode duvidar de você, quem é? É você mesmo. É o seu Deus interior que está te dizendo. Ele não duvida de você, mas você duvida de si próprio. É isso que não pode acontecer. Você precisa se imbuir mais de coragem, de convicção. E por isso é fundamental a oração, se entregar realmente a Deus. E aí você não vai ouvir mais os comentários, o que os outros vão falar, mas ouvir a si próprio. E aí você toma as decisões. E aí outro ponto é o seguinte, que está aqui no livro dos jovens, agora eu vou passar para o livro dos jovens. Ele complementa dizendo que a história ainda do Monte Peleé, essa história é fantástica. E ele diz aqui o seguinte, né? Até aqui eu tenho enfatizado a importância de se ter um caráter firme e decidido, que não vacila diante das oposições ou pressões. Mas, com isso, não quero, de forma alguma, exaltar a obstinação cega, que pode levar um homem a rejeitar todo e qualquer conselho alheio, tá? Então não é isso, você seguir cegamente, eu decidi e vou lá fazer. Calma aí, tudo tem que estar adequado. O que eu quero dizer é o seguinte, devemos ser capazes de ouvir e acatar os conselhos dos outros, quando isso for necessário. Mas uma vez que tivermos ponderado bem a questão e tivermos tomado uma decisão, olha só, então tem a ponderação. Ponderamos muito bem, e aí vem a tomada de decisão. Devemos seguir adiante com determinação e coragem até alcançarmos os nossos objetivos. O que não pode, gente, é a gente ficar ponderando.
ponderando, ponderando, exageradamente, é isso que acontece. E aí a gente não toma uma decisão. Então, assim que ponderado, vamos tomar uma decisão. O meu mais sincero muito obrigado a cada um de vocês que assistiu. Muito, muito obrigado.